Olá, sejam muito bem-vindos ao canal O Cronista do Medo. Hoje trago a vocês um relato arrepiante enviado por um de nossos seguidores mais antigos que prefere permanecer anônimo. Esta história aconteceu em uma fazenda de gado, encravada no coração da Caatinga pernambucana, um lugar tão seco e isolado que o sol parece queimar até a alma de quem ousa viver ali. Antes de mergulharmos neste mistério sombrio, peço que você já deixe o seu curtido neste vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos relatos. Comente aqui embaixo de onde você está nos assistindo e se você tiver uma história real, um daqueles acontecimentos inexplicáveis que te tiraram o sono, envie para nós. Sua experiência pode ser a próxima a aterrorizar nossos ouvintes. Agora, apague as luzes, se aconchegue e prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar sua percepção sobre o que realmente existe na vastidão do sertão. Eu me chamo João, e a verdade é que nunca fui de acreditar em assombrações, em lendas de almas penadas ou qualquer coisa do tipo. Para mim, a vida sempre foi pão, trabalho duro e a realidade palpável das coisas. Cresci em uma pequena cidade do interior, e o máximo de medo que eu sentia era quando a conta de luz vinha alta demais. Mas tudo isso mudou em 2018, quando aceitei um trabalho temporário para cuidar de uma fazenda no interior de Pernambuco. A fazenda era da família de um amigo que precisava se ausentar por alguns meses para resolver uns problemas na capital. Era um lugar imenso, herança de gerações, mas que ultimamente estava meio abandonada. Tinha alguns gados, umas tecas para plantar, e uma casa grande e antiga de taipa e telhas de baco, com mais de 100 anos de história. O mais próximo de um vizinho estava a uns bons 15 ou 20 quilômetros de estrada de chão, e a cidade mais próxima, com luz elétrica e sinal de celular, era uma jornada de mais de uma hora. Era um isolamento que eu nunca tinha experimentado, mesmo sendo do interior. Cheguei lá no final da tarde, o sol já se punha pintando o céu de laranja e coxo. A poeira vermelha da caatinga levantava com a brisa e o cheiro de mato seco entrava pelas narinas. A casa parecia um gigante adormecido no meio da paisagem árida. Assim que pisei na varanda, senti um frio na espinha, uma sensação estranha, como se o ar fosse mais denso ali. Ignorei, claro, era cansaço da viagem, eu disse a mim mesmo. Os primeiros dias foram tranquilos de adaptação. Acordava cedo com o canto dos pássaros, cuidava do gado da horta, fazia as manutenções necessárias. À noite, depois de um prato de cuscuz com carne seca e um café forte, sentava na varanda escura observando as estrelas. O céu no sertão é algo inexplicável. Um manto negro salpicado de diamantes que parecem brilhar com mais intensidade por causa da escuridão ao redor. Era bonito, mas ao mesmo tempo, pesado. Eu me sentia como um grão de areia perdido no meio de um oceano de escuridão. Foi na terceira noite que as coisas começaram a mudar. Eu estava deitado tentando pegar no sono, quando ouvi um acastar de coquentes lá fora. O som era metálico, pesado, como se algo grande estivesse sendo acastado pela areia. Levantei e fui até a janela, mas não vi nada. A lua estava quase cheia, iluminando parte do tequeiro, e o vento soprava forte, uivando pelos cantos da casa. Devia ser o vento, pensei, algum galho seco balançando. Na manhã seguinte, quando fui checar o gado, notei que uma das vacas estava agitada, mugindo sem parar e batendo as patas no chão. Os cachorros da fazenda, que geralmente eram mansos, latiam para o nada com os pelos eriçados, olhando para o pasto distante. Fui ver, mas não havia nada. Nenhum animal selvagem, nenhuma pessoa, nada. Apenas o mato seco e o sol a pino. Aquilo me incomodou. Animais têm um instinto diferente, uma sensibilidade que nós, humanos, perdemos. A noite voltou e com ela o frio na espinha. Dessa vez não era só o vento. Eu estava na sala, lendo um livro à luz de uma lamparina a querosene, quando ouvi um estalo vindo do quarto ao lado, que estava vazio e fechado. Um estalo seco, como madeira velha cedendo. Fiquei em silêncio, a respiração presa, os olhos fixos na porta escura do quarto. Mais um estalo, e depois um chiado, como se alguém estivesse acastando os pés devagar sobre o assoalho de madeira antigo. Meu coração disparou. Eu sabia que estava sozinho naquela fazenda. Meu amigo tinha certeza de que ninguém ficava lá. Engoli em seco e, pegando a lamparina, me dirigi lentamente até a porta. A cada passo, o chiado parecia ficar mais próximo, ou talvez fosse apenas a minha imaginação brincando com o medo. Pensei em voltar, em trancar tudo e fingir que nada estava acontecendo, mas a curiosidade, ou talvez uma dose de teimosia, me impulsionou. Segurei a maçaneta fria, girei devagar, a porta cangeu abrindo um pequeno espaço. O quarto estava escuro, a lamparina lançava sombras dançantes nas paredes emboloradas, e lá bem no centro do quarto parecia haver algo, uma sombra mais densa que as outras, parada. Não se movia, eu pisquei e ela sumiu. Eu respirei fundo, meu peito subindo e descendo rápido. Aquilo não podia ser real, talvez a lamparina, a luz fraca. As sombras, voltei para a sala, mas não consegui mais ler. Cada cangido da casa, cada folha seca que batia na janela me fazia pular. A sensação de estar sendo observado era sufocante. Eu sentia como se olhos invisíveis estivessem me acompanhando, me julgando, esperando.
Nos dias que se seguiram, a fazenda se tornou um palco de acontecimentos estranhos. Eu via vultos passarem cápido na beirada do campo de visão. Mas quando eu virava a cabeça, não havia nada. As panelas na cozinha pareciam mudar de lugar sozinhas. Eu colocava uma panela em cima do fogão e minutos depois ela estava no chão, sem barulho algum, como se tivesse sido depositada ali com cuidado. As galinhas no galinheiro começaram a cacarejar desesperadamente no meio da madrugada, acordando-me com um susto. Quando eu ia checar, todas estavam em seus poleiros, mas agitadas. Com os olhos aquegalados, olhando para cima, para o teto do galinheiro, como se algo estivesse pairando sobre elas. O auge do terror veio em uma noite de lua nova. A escuridão era completa, tão densa que eu mal conseguia ver minhas próprias mãos na frente do costo. O gerador da fazenda pifou, me deixando completamente sem energia. Eu estava sozinho no escuro absoluto, com apenas a lamparina de querosene novamente. O vento lá fora uivava como um lobo faminto, e os galhos das árvores batiam na parede da casa, criando sons fantasmagóricos. Eu estava tentando consertar a lamparina que ameaçava apagar quando ouvi um sussurro, claro e distinto, vindo de algum lugar atrás de mim. Era uma voz rouca, quase um sopro, mas parecia estar chamando meu nome. João! Meu corpo gelou, larguei a lamparina que por pouco não se apagou. Virei-me bruscamente, o coração batendo na garganta. Não havia ninguém, a escuridão engolia tudo. Quem está aí? Gritei, minha voz embargada pelo medo. A resposta veio em forma de silêncio, um silêncio pesado, carregado de expectativa. Eu podia sentir, havia algo ali bem perto de mim, respirando o mesmo ar que eu, invisível, mas presente. Foi então que o cheiro chegou, um odor forte. Adocicado e fétido ao mesmo tempo, como de carne podre misturada com flor de jasmim, um contraste bizarro que me causava náuseas. O cheiro me sufocou e eu comecei a tossir. Senti como se uma presença gelada se aproximasse, passando por mim. Os pelos do meu braço se arrepiaram e um calafrio coqueu pela minha espinha. Era uma sensação de vazio, de desespero. Eu não podia mais ficar ali. Meu instinto de sobrevivência becou mais alto do que qualquer curiosidade. Agacando a lamparina que ainda tremia, corri para a porta, tropeçando em meus próprios pés. Abri-a com força e disparei para fora da casa, sem rumo, sem olhar para trás. Eu só queria fugir daquela presença, daquele cheiro, daquela voz que parecia ecoar na minha cabeça. Corri para o meio do tequeiro, a lamparina em uma mão, meu coração martelando no peito. Olhei para a casa. A janela do quarto onde eu tinha visto a sombra estava aberta e a cortina branca balançava para dentro e para fora, como se algo estivesse entrando e saindo de lá. Eu podia jurar que vi uma forma esguia, alta, escura como a noite, observando-me da janela. Seus olhos, 2 pontos vermelhos brilhantes na escuridão, pareciam perfurar minha alma. Naquela noite eu não consegui dormir. Passei as horas até o amanhecer espremido no meu caco, com o motor ligado e as luzes acesas, tremendo de frio e medo, enquanto os cachorros da fazenda uivavam incessantemente para casa, sem parar, como se estivessem avisando de um perigo iminente. Assim que o sol nasceu, eu juntei minhas poucas coisas, arrumei as malas e saí daquela fazenda sem olhar para trás. Não avisei meu amigo, não me despedi. Apenas fugi. Aquele lugar tinha uma maldição, uma força maligna que me expulsava, e eu nunca mais duvidei do sobrenatural. A Caatinga pode ser um lugar árido e sem vida, mas guarda segredos que o sol não ilumina e que a mente humana mal consegue conceber. E eu, João, fui testemunha de um deles. Este foi o Relato de João, uma história que nos lembra que nem tudo que existe pode ser visto ou tocado. O medo, por vezes, reside nos lugares mais inóspitos, à espera de uma oportunidade para se manifestar. Agradeço a você que assistiu a este vídeo até o fim. Espero que a história de João tenha te prendido e causado arrepios. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu curtido e de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito. Conte para a gente nos comentários o que você sentiu ao ouvir este relato. Você já teve alguma experiência parecida em um lugar isolado? Compartilhe conosco. Até o próximo mergulho no desconhecido e lembre-se, os olhos que te observam na escuridão podem não ser os seus próprios.